Bem-vindos de volta ao The Deep Dive. Hoje a gente vai se aventurar num livro que, olha, é um guia para ninguém se perder nesse mundo cheio de surpresas. É um mundo onde a gente tem que aprender a lidar com o inesperado. E o livro que vai ser nosso mapa nessa jornada é A Lógica do Cisne Negro, do Nassim Nicholas Taleb. Um livro pra lá de instigante. Cisne Negro. Parece até nome de filme de mistério. Mas falando sério, o que define um cisne negro? Me explica. Olha, na visão do Taleb, um cisne negro é aquele evento que ninguém consegue prever, tipo BOM. Acontece do nada e causa um impacto enorme, e a gente geralmente só tenta entender depois que o estrago tá feito. Tipo assim, sei lá, se um meteoro gigante caísse do nada bem no meio do Maracanã, ia ser uma baita confusão, né? Ia ser um caos total. Mas aí, logo ia aparecer um monte de gente, tipo especialistas de última hora, tentando explicar o inexplicável, não é? Uma analogia bem brasileira. Gostei. Mas o Taleb, ele usa exemplos históricos mais sérios, sabe? Tipo, a ascensão do cristianismo, a disseminação do islamismo ou o crash da bolsa em 1987. Nossa, é verdade. Eventos que, na época, ninguém previu. E que acabaram mudando o rumo da história. E aí que tá o perigo, né? A gente tende a olhar para o passado para tentar prever o futuro. Exatamente. Mas essa estratégia, pelo jeito, nem sempre é confiável. Você acertou em cheio. O Taleb chama isso de problema da indução. Ele ilustra esse problema com um exemplo que eu acho que você vai gostar, o exemplo do peru de Natal. Opa, adoro um bom peru. Imagina um peru que passou a vida inteira sendo alimentado todo santo dia. Ah, que me dera. Entendi a metáfora, vai. E aí, claro, o peru, coitado, ele cria a expectativa de que essa mordomia vai durar para sempre. Bom, né? Mas aí, na véspera do Natal... Ah, tadinho do peru. Acho né? que entendi a lição. Só porque algo aconteceu várias vezes no passado, não significa que vai continuar acontecendo, né? É isso aí. O passado nem sempre é um guia confiável para o futuro, principalmente quando se trata de eventos cisne negro. Parece que a gente não tem tanto controle assim, né? E como é que o nosso cérebro processa essas situações imprevisíveis? Boa pergunta. A gente gosta de pensar que é super racional, mas sei lá. A gente tenta ser, mas o que acontece é que a nossa mente, ela é programada para simplificar a realidade. A gente cria narrativas para explicar as coisas, mesmo que essas narrativas não sejam de verdade. Tipo, a gente inventa histórias para dar sentido ao mundo, mesmo que elas não sejam verdadeiras. É isso aí, o Taleb chama isso de falácia narrativa. Faz sentido. E tem mais alguma coisa? Tem, sim. A gente também sofre do viés de confirmação, a gente busca informações que confirmem o que a gente já acredita, sabe? E ignora o que contradiz. Então a gente meio que filtra tudo que não se encaixa na nossa visão de mundo. Isso mesmo. Isso pode ser um problemão, principalmente quando aparecem os cisnes negros. Parece que a gente está sempre um passo atrás, né? Mas me fala, o Taleb dá algum mapa para a gente se guiar nesse território desconhecido? Ele dá, sim. Ele apresenta o conceito de midi-cristão versus extremistão. Mediocristão, extremistão. Que nomes, hein? Parece até filme de ficção científica. Em certo sentido, o mediocristão seria aquele mundo previsível, onde as coisas se encaixam naquela curva de sino, sabe? A curva de Gauss. Então, sei lá, a altura das pessoas, o peso. Isso aí. Já o extremistão é o mundo dos cisnes negros. É onde os eventos inesperados e extremos causam um baita impacto, tipo na distribuição de renda, nas vendas de livros, essas coisas. Ele tenta usar a lógica do mediocristão no extremistão. É exatamente isso que acontece. É como tentar usar um mapa do Rio de Janeiro para se aventurar na Amazônia. Não funciona. O Taleb diz que a gente precisa de outro modelo, um modelo que dê conta da imprevisibilidade do extremistão. Ele fala da aleatoriedade fractal. Aleatoriedade fractal. Essa eu não peguei. Me explica de um jeito mais, sei lá, mais pé no chão. Pensa na diferença entre um vendedor de pastel na feira e um artista musical. O vendedor, ele tem um limite de ganho, né? Ele só consegue vender o tanto de pastel que ele consegue produzir. Tá. Já o artista... O artista, se a música dele estourar, ele pode alcançar milhões de pessoas. Tipo, viralizar na internet, sei lá. É isso aí. E essa escalabilidade, ela torna o artista mais vulnerável aos cisnes negros. Entendi. Ele pode tanto se dar bem... Quando se dá mal. Tipo, uma música pode fazer ele ficar rico, mas se o público mudar de gosto, ele pode acabar na pior. Exatamente. E essa escalabilidade serve pra gente também, sabe? Pra entender a nossa própria vulnerabilidade aos cisnes negros. E aí entra a diversificação, né? É isso aí. Tipo, não colocar todos os ovos na mesma cesta. Essa é a ideia. Se a gente depender só de uma coisa, a gente fica mais suscetível a ser pego de surpresa por um cisne negro. Ok, diversificar, explorar várias opções, está anotado. Mas, e essa tal de aleatoriedade fractal, ainda não entendi direito. É um conceito meio
cabeludo. Mas basicamente significa que no extremistão, pequenas causas podem ter consequências gigantescas. Eita. Por isso que é tão difícil fazer previsões. Tá, mas se é tudo tão imprevisível assim, como é que a gente se prepara? Aí que entra o conceito de antifragilidade. Antifragilidade. Mas um nome diferente. O Taleb adora inventar termos novos. Mas é bem simples. Sistemas antifrágeis são aqueles que se beneficiam do caos e da incerteza. Peraí, se beneficiam do caos. Como assim? Pensa na diferença entre uma taça de cristal e um músculo. A taça é frágil, quebra fácil. O músculo se fortalece com exercício, com estresse. Então a gente tem que ter tipo músculo, né? É isso aí. Em vez de tentar evitar os cisnes negros, a gente tem que buscar ser como músculos, capazes de se adaptar e se fortalecer diante da incerteza. Não entendi. E mesmo que a gente não consiga prever os eventos específicos no extremistão, entender essa aleatoriedade fractal ajuda a gente a tomar decisões mais inteligentes, a se preparar para diferentes possibilidades. Caramba, quanta coisa para absorver, muita informação nova. Mas me diz, o que tudo isso significa para a gente? O que a gente pode tirar de lição prática disso tudo? O Taleb, ele incentiva a gente a questionar as coisas, sabe? A ser cético, a duvidar das verdades absolutas, principalmente aquelas que vêm dos especialistas. É porque especialistas também né? Principalmente quando se trata de eventos imprevisíveis. Exatamente. O foco deve ser em como minimizar o impacto negativo dos cisnes negros e não em tentar prever quando eles vão acontecer. Então, tipo, tem um plano B. É isso aí. Tem um plano B, C e D, se possível. E tem mais alguma dica? Tem sim. É importante buscar diferentes pontos de vista, diferentes fontes de informação, sair daquela bolha, sabe? Para abrir para o novo, né? Exatamente. E por último, mas não menos importante, lembre-se que você não precisa ser um especialista para ter senso crítico. Questione tudo, seja adaptável e esteja pronto para mudar de rumo quando o inesperado acontecer. Afinal, em um mundo de cisnes negros, estar preparado para qualquer coisa é a melhor estratégia. E por falar em especialistas, o Taleb, ele critica a gente, sabe? A gente superestima a capacidade dos especialistas. Ele chama isso de falácia lúdica, que vem do latim para jogo. Falácia lúdica? O que você quer? Tipo um erro que a gente comete por causa dos jogos. Tipo, levar a sério demais as estratégias do banco imobiliário na vida real. A ideia é um pouco mais profunda. A falácia lúdica acontece quando a gente acha que aqueles modelos, sabe? Aqueles modelos todos organizadinhos e previsíveis que a gente usa em jogos, tipo os que usam a curva de Gauss, podem ser aplicados na vida real, que é bem mais complexa e imprevisível. Seria como achar que a lógica dos jogos de cassino, com probabilidade e tudo, serve para entender crises financeiras ou revoluções. Exatamente. O Taleb usa o exemplo do cassino para ilustrar isso. Os cassinos, eles são projetados com regras claras, probabilidades definidas, você sabe as chances de ganhar ou perder, e as regras não mudam de repente no meio do jogo. Faz sentido. Cassino é um ambiente controlado, né? Isso. Mas a gente, muitas vezes, tenta encontrar essa mesma ordem, essa previsibilidade na vida real, mesmo quando elas não existem, principalmente no extremistão. Então, se a gente não pode confiar nos especialistas, nem nesses modelos previsíveis, o que a gente faz? Como é que a gente navega nesse mar de cisnes negros? Uma estratégia que o Taleb sugere é o empirismo negativo. Basicamente, a gente foca no que está errado com a teoria, com o modelo, em vez de tentar provar que está certo. Em vez de procurar provas que confirmem o que a gente acredita, a gente devia procurar por provas que contestem o que a gente acredita. É isso aí. É tipo tentar achar furos nas nossas próprias ideias. Nossa, isso parece meio dolorido pro ego, né? Mas entendo como pode ser útil. Com certeza. Ajuda a gente a evitar a armadilha do excesso de confiança e da fé cega em modelos que podem estar errados. Tá. Questionar, buscar evidências contrárias. Mais alguma estratégia? Tem mais. Ele também fala da importância de entender a escalabilidade. Lembra? No extremistão, pequenas causas podem gerar grandes consequências. Me dá um exemplo prático, para visualizar melhor. Imagina um artesão que faz peças de cerâmica. Ele tem um limite de ganho, né? Só consegue produzir um certo número de peças. A escalabilidade dele é limitada. Já um escritor. Um escritor, se o livro dele fizer sucesso, ele pode atingir milhões de leitores. Os ganhos são altamente escaláveis. E aí, essa escalabilidade faz com que o escritor fique mais vulnerável aos cisnes negros, tanto positivos quanto negativos. Exatamente. Entender a escalabilidade ajuda a gente a identificar as nossas vulnerabilidades aos cisnes negros. E a importância da diversificação. Diversificação. Não colocar todos os ovos na mesma cesta. Isso aí. Se a gente depender só de uma fonte de renda, de investimento, a gente fica à mercê de um cisne negro. Então, diversificar é mais do que só reduzir riscos, é abrir portas para novas oportunidades. Exatamente. Em um mundo de cisnes negros, onde a previsibilidade é limitada, a serendipidade, o acaso, se torna um elemento importante para o sucesso. Serendipidade. Adoro essa palavra.
É tipo encontrar um tesouro quando você só estava procurando uma concha na praia. Perfeito. Em vez de se apegar a planos rígidos, a gente deve focar em construir resiliência, diversificar nossos esforços e abraçar a possibilidade da serendipidade. Essa é a essência da mensagem do Taleb e a lógica do cisne negro. É reconhecer as limitações do nosso conhecimento e desenvolver estratégias para a gente não só sobreviver, mas prosperar em um mundo onde o inesperado é inevitável. Tudo isso é muito interessante, mas confesso que ainda fico meio inquieto. Se a gente não tem controle total sobre o nosso destino, como fica o nosso senso de autonomia? Ótima pergunta. E o Taleb não ignora essa questão. Ele argumenta que reconhecer a aleatoriedade ou acaso na nossa vida não diminui a nossa autonomia, mas nos ajuda a fazer escolhas mais conscientes. Como assim? Me explica. Se a gente reconhece que não pode controlar tudo, a gente pode concentrar nossa energia nas coisas que a gente pode controlar. Tipo as nossas ações, as nossas reações. Exatamente. Podemos escolher construir resiliência nas nossas vidas. Ficar menos vulneráveis aos cisnes negros negativos e mais abertos aos positivos. Então, não é abrir mão do controle, é direcionar o nosso foco. Isso. É abraçar a imprevisibilidade da vida e encontrar maneiras de lidar com ela com sabedoria. Nossa, essa conversa sobre cisnes negros está me fazendo repensar muita coisa. E bom, mas lembre-se, não é para descartar completamente os modelos e previsões. O Taleb não está defendendo isso. Equilíbrio, né? Equilíbrio é a chave. Estar ciente das limitações, mas usar os modelos e previsões como ferramentas, sem depender totalmente deles. Então, a lógica do cisne negro é um chamado para a gente ser mais adaptável, resiliente, mais aberto às surpresas da vida. Que bela síntese. É abraçar a incerteza não como uma ameaça, mas como uma oportunidade. Gostei dessa perspectiva. É transformar o medo do desconhecido em curiosidade, entusiasmo pelo futuro. É essa mudança de mentalidade que o Taleb quer inspirar. É ir além da ilusão de controle e abraçar a complexidade do mundo. Uau, que imersão profunda e desafiadora. A lógica do cisne negro realmente nos faz questionar nossas crenças e nos dá uma nova forma de pensar sobre risco, incerteza e sucesso. É um livro que fica na nossa cabeça por muito tempo. E a mensagem dele é mais relevante do que nunca nesse mundo em constante mudança. Para a gente fechar essa imersão, que pergunta a gente deixa para os nossos ouvintes? Aquela pergunta que vai continuar ecoando na mente deles depois que o episódio acabar. Se a história pode nos enganar e o futuro é imprevisível, como a gente se prepara não só para sobreviver, mas para prosperar diante do inesperado? Essa é a questão. Essa pergunta nos faz pensar bastante. Mas antes de mergulharmos de cabeça nessa questão, o que mais a gente pode extrair de a lógica do cisne negro? Algum outro ensinamento importante? Ah, com certeza. O Taleb, ele fala sobre a gente confundir sorte com competência, principalmente em áreas como finanças e empreendedorismo. Ou seja, a gente pode achar que o sucesso de alguém é por causa da inteligência do talento, quando, na verdade, a pessoa simplesmente deu sorte. Exato. E essa tendência pode causar vários problemas, sabe? Tipo, arrogância, a gente venerar falsos heróis e ter uma visão distorcida de como o sucesso realmente acontece. Então é importante ter humildade, reconhecer o papel da sorte e não ter medo de admitir que a gente não sabe tudo. Sem dúvida. Reconhecer a influência do acaso é fundamental para quem quer navegar nesse mundo de cisnes negros. Mas voltando à pergunta, como a gente se prepara para o imprevisível? O Taleb diz que em vez de tentar evitar o risco totalmente, a gente deve se expor a riscos calculados e aprender com os erros. É como um treinamento. Então, se a gente não levanta peso, os músculos não ficam fortes. Se a gente evita qualquer risco, não desenvolve a resiliência para lidar com os cisnes negros. Mas como saber quais riscos valem a pena? Boa pergunta. O Taleb defende que, ao evitar qualquer risco, a gente fica mais vulnerável a grandes fracassos quando o inesperado acontece. É preciso encontrar o equilíbrio entre prudência e ousadia, ser estratégico na escolha dos riscos e estar pronto para a possibilidade de falhar. Essa busca por equilíbrio me lembra da falácia narrativa, né? Aquela tendência de criar histórias para explicar as coisas, mesmo quando as histórias são falsas ou incompletas. Como a gente se protege dessa armadilha? A gente precisa desenvolver um ceticismo saudável, sabe? Questionar as narrativas prontas, principalmente aquelas que tentam explicar tudo. Em vez de buscar explicações simples, a gente deve abraçar a complexidade da realidade e reconhecer que tem muita coisa que a gente não sabe e não pode prever. Trocar a ilusão de controle pela aceitação da incerteza, né? E como essa mudança de perspectiva ajuda a gente a lidar com o inesperado. Quando a gente reconhece que o futuro é incerto, a gente pode direcionar a nossa energia para construir resiliência, diversificar nossos investimentos, buscar novas habilidades e cultivar uma mentalidade adaptável. É como ter várias ferramentas para lidar com os desafios da vida. Que metáfora interessante. E para a gente finalizar essa imersão no mundo dos cisnes negros,
Qual a principal lição que a gente pode tirar de A Lógica do Cisne Negro? A grande mensagem do livro é que, em vez de tentar prever e controlar o imprevisível, a gente deve focar em construir resiliência, flexibilidade e adaptabilidade para lidar com os desafios e as oportunidades que aparecem no nosso caminho. É tipo surfar nas ondas da incerteza, em vez de tentar controlá-las. É uma mudança de mentalidade que exige coragem, humildade e otimismo. Mas, como o Taleb mostra, é a melhor forma de prosperar no mundo onde o inesperado é a única certeza. Exatamente. E para quem ficou instigado por essa conversa, fica o convite para ler A Lógica do Cisne Negro e continuar questionando as certezas no mundo. Afinal, como a gente viu hoje, o conhecimento é uma jornada, não um destino. É isso aí. E que essa jornada seja cheia de descobertas, aprendizados e, quem sabe, até de alguns cisnes negros positivos. Agradecemos a companhia de todos nesta imersão profunda e esperamos vocês no nosso próximo mergulho no mundo das ideias. Até a próxima!